Irmãos, graça e paz. Estamos aqui para iniciar a nossa escola bíblica desse domingo, dia do Senhor. Quero pedir aos irmãos, os que podem, ficarem em pé e vamos começar lendo a palavra de Deus de forma conjunta. Vamos abrir a Bíblia, Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, de 1 a 5. Vamos ler todos numa só voz a palavra de Deus, dando início à escola bíblica dessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes Eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, esse teu dia, onde o Senhor determinou na sua palavra que pudéssemos estar juntos para louvar e engrandecer de forma conjunta, de forma com os nossos irmãos, o teu nome, o teu precioso nome. Por isso estamos aqui nessa manhã de escola bíblica e logo mais à noite estaremos aqui para te prestar culto. Culto que é o serviço que fazemos a cada dia da semana, no primeiro dia, reconhecendo aquilo que o Senhor fez, faz e fará na vida da tua igreja. Obrigado por esse momento aqui, nesta manhã. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Dá-nos sabedoria, dá sabedoria aos nossos professores, a nós alunos também, que possamos aprender da tua palavra nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Chamar aqui o Paulinho. Vamos acompanhar a leitura bíblica que o nosso irmão vai fazer. Vamos abrir a palavra de Deus e acompanhar Jeremias, capítulo 33. Estamos fazendo leitura sequencial do Antigo Testamento. Nos versículos 10 a 13. Apenas esses versículos. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que o Paulo vai fazer. Jeremias 33, 10 a 13. Assim diz o Senhor: neste lugar que vos dizeis que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ação de graças para a casa do Senhor, porque restaurei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos, nas cidades da região montanhosa e na cidade das planícies e na cidade do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e na cidade de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Amém.
obrigado Paulinho. Vamos ficar em pé, os que podem, mais uma vez. Vamos cantar e adorar, louvar ao nosso Deus com as nossas vozes. E nesse momento, você que veio preparado com o seu dízimo e sua oferta, você tem a oportunidade de participar e vir até aqui à frente. A voz do Evangelho. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais do mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Oremos. Pai amado, Deus bendito, somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia e graça em nossas vidas. Louvado seja o Teu bondoso nome. Senhor, nós somos gratos a Ti mais uma vez por ter a oportunidade e o privilégio de trazer a Ti dízimos e ofertas, de cultuar a Ti, Senhor, através deste precioso mandamento Teu. Senhor, nós Te rogamos que nos dê um coração sempre grato, alegre e fiel em dizimar. Que não façamos isso, Senhor, com pesar no coração, mas em agradecimento por todo o Teu sustento, misericórdia e graça em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a atenção, o cuidado e também dos pais de ensinar aos filhos deste mandamento tão precioso. Também Te rogamos que sustente aqueles que necessitam, ajuda também os Teus servos a acudir àqueles que necessitam. Senhor, nós também Te pedimos pelo conselho dessa igreja, que Tu dê sabedoria e graça a eles para que administrem esse recurso para a glória do Teu bondoso nome. Somos gratos em tudo, amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Som. Bom dia, irmãos. Nós vamos para a nossa palavra pastoral, todos juntos. O pessoal aqui da frente está bem clarinho aqui. Atos 10, versículos 1 e 2. O pessoal aqui da frente está com
Então, só aguardar um pouquinho o pessoal abrir as escrituras. Atos, capítulo 10, versículos 1 e 2. É já para irmos experimentando da despedida da nossa estrutura, né? Em breve iremos para o nosso novo templo, graças ao nosso bom Deus. Vamos lá? Até aos confins da terra morava um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Vamos. Atos 10, 1 e 2. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças por mais um dia. Agradecemos, Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá de, nas primeiras horas desta semana, honrarmos ao Senhor, aprendermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor, Pai, neste momento, nesta manhã, alimente a nossa alma, que o Senhor avive a nossa memória para que nos recordemos do Senhor, das bênçãos que o Senhor tem nos dado, da Tua boa mão, Pai, sobre a Tua igreja. Ó Deus, e que olhemos para aqueles que estão longe do Evangelho e olhemos com amor, com interesse de anunciar a salvação que o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós e nos ensina, Pai. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu lembro que há um tempo, uma prefeitura no interior do estado de São Paulo proibiu os professores da rede municipal, proibiu deles anunciarem ou orarem o Pai Nosso com os alunos. Não proibiu de orarem nada, de fazerem nenhum tipo de oração de religiões distintas do cristianismo, mas o Pai Nosso era proibido, com risco, inclusive, de advertência e de perda, inclusive, do concurso. Era esta a direção da prefeitura. Outro aspecto também que é comum daqueles que cuidam FUNAI, né, dos índios, deu um branco agora, FUNAI, da FUNAI ter dificuldade de liberação de missionários nas tribos indígenas por questões de imposição de religião sobre os índios. Vocês estão aí tentando impor uma religião. E não só de maneira oficial a esta visão, mas quando surge qualquer notícia nessa direção, repare nos comentários. O Estado é laico. Não pode fazer isso. Isso é um absurdo. Vocês estão invadindo a tribo. Ou então, na escola, as crianças indefesas, e elas têm cada uma a sua religião, e o professor está querendo impor a sua religião. Essa visão de que o Estado é laico, nesta perspectiva, ela é equivocada, porque, mesmo sendo laico, o Estado não é ateu. Nenhum Estado deveria ser. O estranho é crentes pensando assim. Porque quando olhamos para o que aconteceu no tempo aqui de Atos dos Apóstolos, havia um pensamento nacionalista em relação ao Evangelho. De pensar, o Evangelho é só para a gente. Cada um tem a sua nação, o seu falso Deus, e fique por lá. E quando olhamos para a história das Escrituras, nós temos diversos relatos das Escrituras ensinando o dever que as nações têm de adorar o Senhor. Não há uma menção dizendo, olha, não, aquele Estado é laico, não mexe nele, deixa ele com a sua vivência, com o seu Deus, com a sua religião. E Israel, não, Israel é do Senhor. Não, o propósito sempre foi que as nações se voltassem para o Senhor. E aí, vários textos eu já tenho mencionado aqui e acolá em um sermão ou estudo, mas, por exemplo, quando Deus chama Abraão, ele fala, em ti serão benditas o quê?
todas as famílias, ou todas as nações serão benditas no descendente que é Cristo. Aí você vai mais à frente, junto com Moisés e aquele rebanho de Jacó, os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, saindo do Egito, da escravidão, saem pessoas de várias nações também. Deus liberta ali vários. Inclusive, a filha de Faraó saiu junto, a egípcia. Você vai mais à frente, o menor salmo da Bíblia. As crianças sabem qual é o menor salmo da Bíblia? O número? Isso, 117. O Tito Xavier ali respondeu. 117 é o menor salmo. E aquele salmo fala sobre o dever que todas as nações têm de louvar o Senhor. Louvai-o todos os povos. Volte para o Salmo 2. O Salmo 2 fala das nações, dos governos, se remexendo, se chacoalhando, achando que a lei de Deus é como algemas e prisões. Rompamos de nós os laços, sacudamos as algemas. Esta é a mesma ideia, aliás, é a mesma atitude daqueles que dizem: o Estado é laico, não queira impor a sua religião. Porque quando olhamos para o dever da Igreja de Cristo, é de proclamar Cristo às nações, mesmo aqueles que rejeitam as nações, rejeitam o Cristo. Aquele país é fechado ao Evangelho, aquela tribo não quer saber. Não, nós temos que impedir os cristãos de tentarem impor a sua religião, como se evangelização fosse crime, que seja aos olhos dos homens, mas para nós que cremos e sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do que crê, nós devemos sim proclamar o Evangelho. E o que acontece em Atos aqui é este rompimento de paradigma que já estava... Cristo manda os discípulos anunciar: vocês sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra, os gentios também recebendo o Evangelho. E aqui está o relato de Cornélio, centurião da corte italiana, cidadão romano, e aí o texto vai mostrar que ele tem outros com ele, e eles recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo, recebem o batismo, sinal externo do Espírito Santo no coração, mostrando: olha, também aos gentios foi dado o privilégio de receber o Espírito Santo de Deus, porque o Evangelho não é só para os judeus. E para nós hoje, o Evangelho não é só para os crentes, é para aqueles que rejeitam, para aqueles que dizem que o Estado é laico, fique com a sua religião, para aqueles que têm uma visão: que legal sua religião, mas eu tenho a minha verdade. É para todos, a proclamação é para todos. Obviamente que, com sabedoria, por vezes você se cala e nega o Evangelho. E aí eu vou deixar esse aspecto para a nossa escola dominical, porque é um dos pontos que nós vamos mencionar. Mas repense a sua visão sobre quem é Cristo. Cristo é o Rei de toda a terra. Ele é aquele que governa sobre tudo, sobre todos, e ele colocou cada um dos seus filhos como arauto, como aquele que abre a voz, abre a boca e proclama: o rei está voltando. E o rei ordena que todos o adorem. Proclamemos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Que o nosso coração não se cale diante daqueles que se levantam contra o Evangelho, ou daqueles que têm uma visão de pensar que não é conveniente anunciar àqueles que nunca ouviram, que têm a sua própria religião. E aí vai mais um detalhe: mas eu não chego lá, não é? Talvez você não vá, você não seja chamado para ser um missionário, ou talvez, quem sabe, mas você é conclamado a, no mínimo, orar, contribuir, se envolver com aqueles que atravessam as fronteiras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte para proclamar até os confins da terra. E nós já somos esses confins, né? Oremos. Aliás, leiamos mais uma vez a pastoral. Todos? Até aos confins da terra morava em Cesareia um homem
nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Atos 10, 1 e 2. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez entre nós. Eu já sei que temos alguns ali. Eu vou pedir que quem está nos visitando pela primeira vez fique em pé para que possamos vê-los, que hoje tem bastante gente. Aqui na frente tem... Tá. Como é seu nome aqui? Leonardo e Nicole. Sejam bem-vindos, viu, aqui em nosso meio. Deus os abençoe. E ali atrás, podem assentar, ali atrás tem o Cícero, reverendo Cícero, e a esposa dele, a Valma. Eles são queridos nossos. Lá, são de Minas? Ah, tá. São da cidade de Ouro Preto. E eles são também missionários da Missão Jovens da Verdade, lá de São Paulo. E os conhecemos há um tempo e ouvimos tantas histórias abençoadas aí através do presbítero Edson dessa missão. E é um prazer tê-los aqui conosco, viu? Podem assentar. Ele é pastor presbiteriano também. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não? Tá bom. Aos demais irmãos que têm vindo, sejam bem-vindos mais uma vez. Deus os abençoe aqui na nossa escola bíblica dominical. Temos aniversariantes essa semana. Eu vou precisar da ajuda. Aí. Olha aí, hoje é aniversário de casamento do Jailson e da Miriam. No dia 26 é aniversário da Vitória, que é amanhã, ela está chegando ali. Pode vir para cá, Lizzy. No dia 28, Paulo Vitor Nogueira, Paulinho. No dia 29, Sara Lucena, não sei se ela já está por aí. Dia 30, aniversário de casamento do Lucas e da Isabela. Olha que legal. Será que ele sabe quantos anos? Mais alguém que está aqui hoje, irmãos, mesmo que seja visitante, faz aniversário durante essa semana, ou aniversário de casamento. Ah, é? Já fez essa semana agora? Dia 20, mas pode vir também, para a gente orar também. O Roger foi essa semana também, não foi? Então venha também, Roger. Sair todo mundo abençoado hoje daqui. Foi dia 20, eu já falei, já passou, mas vamos orar agradecendo também. Mais alguém? Aniversário de casamento? Não? Então vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos que estão aqui conosco. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por esse dia, Senhor, em que podemos nos reunir aqui como igreja para estudar a Tua palavra e ter comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. É o Teu dia, é o dia que Tu separaste para que tivéssemos descanso em Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a descansar os nossos corações naquele que deu a vida por nós. Ó Senhor, e muito obrigado, Senhor, que através do sacrifício de Cristo podemos celebrar não só os nossos aniversários, ó Deus, mas a beleza e a certeza da vida eterna, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui à frente. Muito obrigado pela vida desde a pequena Vitória, Senhor, até, ó Pai, a pessoa de mais idade, Senhor, que faz aniversário essa semana. Nós somos gratos porque sabemos que a Tua palavra fala que Tu acompanhas e é presente, ó Pai, na vida de cada filho Teu.
Ó Deus, muito obrigado por essa promessa bendita, Senhor, porque sabemos que todos os nossos dias estão contados e porque Tu cuidas de cada dia e de cada um de nós, ó Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor, também os casais que fazem aniversário essa semana, o Jailson e a Miriam, a Bela e o Lucas. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu tens esse projeto para o Teu povo, que é a família, Senhor. Ó Deus, abençoa esses irmãos queridos, que a cada dia mais eles provem da Tua graça, do Teu amor e do Teu cuidado no casamento deles, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, exaltar o Teu nome através da vida, Senhor, deles. Nós te pedimos assim, agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos chamar agora as nossas crianças e depois a gente vai dar os nossos avisos. Então, que as nossas crianças venham até aqui à frente para podermos estar orando por elas. Queria chamar o nosso irmão presbítero Edson. Vem até aqui para poder orar. Ainda temos crianças ainda chegando. Crianças, vamos orar então? Isto. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai bondoso, o Senhor é um Deus tão bom, infinitamente bom, eterno, maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque com a chamada do pecado para a luz do Evangelho, nos trouxeste a tua família. E agora o Senhor mesmo, pela ação do teu Espírito, promove o crescimento dessa família, convertendo pessoas já adultas, jovens, mas também trazendo flechinhas para família dos irmãos crentes, Senhor, e assim fazendo a tua igreja crescer também. Muito obrigado pela vida destas crianças, destes pequenos, Senhor. Oh, Pai querido, a nossa oração é sempre a mesma. Guarda o coraçãozinho deles para o Senhor exclusivamente, Senhor. Em nome de Jesus. Repreende o mundo maligno, Senhor, em nome de Jesus. E que daqui, Senhor, dessas pequeninas que estão aqui à frente, Senhor Deus, saiam missionários, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de missões. Essas meninas, Senhor, prepara-as para servirem ao Senhor quando crescerem. Nós te pedimos. E nessa escola dominical de hoje, abençoa-as ao ouvirem as lições da Bíblia, Senhor. Abençoa igualmente os professores também, cada um irmão e irmã, Senhor, ao transmitirem a tua santa palavra ao coração desses pequenos. Nós pedimos assim, Senhor, te oramos por cada lar representado aqui à frente, Senhor. Abençoa, fortalece, Senhor. Ó, Senhor, renova o vinho do amor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.
Bom dia, irmãos. Dia 27, terça-feira agora, às 19 horas, na casa da irmã Lourdinha, a mãe do Pablo. Teremos mais um Evangelismo no Lares. Todos estão convidados. E se alguém tem interesse da igreja aí que a gente faça algum culto desse na sua residência para convidar os amigos, viu? Pode nos procurar. Bom dia. Bom dia, irmãos. O assunto que eu vou trazer é sobre a classe catecúmenos. Você que ainda não deu o seu nome, a Raquel e a Daiane, você tem... Sábado já começam as aulas. E quem faltar 2 vezes já fica reprovado, porque serão 7 encontros, 7 sábados, até novembro. Cada membro do conselho vai dar uma tarde de aula. E é por isso que eu peço que você possa logo conversar com a Raquel e com a Daiane. O livro que será utilizado será o Caminhando com Cristo, do pastor Agil Magalhães. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fala com as meninas ou pode falar comigo também. Dia 31, já é próximo sábado, das 15 horas às 18 horas. Dúvidas, nos procurem. E será aqui na igreja, como o Emanuel está frisando aqui. Bom dia a todos. Irmão, saindo? Tá ligado no outro, né? Ah, ok. Eu estava falando e saindo de cá. Sobre a questão do... sobre a questão do... da congregação, lembrei. Eu acabei perdendo o foco. Hoje, às 17 horas, na congregação, nós teremos uma live com o reverendo Isaac. É para que a congregação já o conheça, para que ele vai chegar assim, chegou, pregou na igreja. Mas tem um momento de uma conversa rápida, cerca de 20 a 30 minutos. Então, aqueles que são da congregação, principalmente, se puderem, cheguem às 17 horas, e aí nós vamos ter essa live. E a gente já preparou tudo direitinho, o presbítero Edson ontem, o Fernando, o Davi, já fizeram todo o esquema para que a igreja toda consiga falar e ele ouvir. Então, às 17 horas na congregação, nós teremos esse momento com o reverendo Isaac, lá dos Estados Unidos, tá bom? Quem não estiver lá não consegue entrar, não? Fernando, responde. Ok. Conseguir entrar, consegue. Agora tem que fechar o microfone para não dar problema de eco na transmissão, certo? Então, Pronto, o Fernando vai dar um jeitinho lá na hora. Por livre e espontânea pressão, né? Não, tranquilo. Então aí, coloca o link no grupo da igreja, no caso, e aí só transmite, tranquilo. Ok, boa ideia. Tá bom? Tem mais algum? Ah, sim, não. É só para relembrar que a nossa fé em relação ao berçário foi pequena para o novo templo, né? Então, Deus abençoou nossos irmãos Abraão e Daiane com a gestação, mais uma. Eu estava, anteontem, sentei com o Samara e falei assim, nós contamos, acho que 10 grávidas na igreja. Meu Deus, é bênção demais, né? Deus é muito bom. Então, oremos por todos esses irmãos e irmãs, para que Deus abençoe estas gestações, para que Deus ponha a sua boa mão. Pablo? Meus irmãos, só relembrando aí a respeito da agenda que tem no dia 31, né? O impacto evangelístico lá na igreja presbiteriana, na congregação presbiterial Vila Velha, né? Então, só relembrando, vai ser no sábado, começando às 14 horas lá. A gente vai reforçar aí no grupo. Bom? Nós vamos ter um intervalo. E aí eu vou pedir encarecidamente, quando o sino tocar, encerra a conversa e já se dirija para a gente iniciar a escola dominical, tá bom? Intervalozinho de 10 minutinhos e a gente já volta.
Eu farei uma passagem rápida do que vimos na última semana. E aí nós vamos começar. Abra as Escrituras mais uma vez no Salmo 11. Desta vez não leremos o Salmo inteiro. Nós leremos juntos o versículo 3. Salmo 11. Versículo 3. Leiamos juntos. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta boa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento, nos dê sabedoria, Pai, na proclamação da Tua palavra. Nos ajuda nesta manhã, pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós iniciamos esse tema e mencionamos na última semana que esse versículo ele é um versículo introdutório. Mencionei o livro que eu estudei para trazer este estudo, que é o Tempos Pós-Modernos, do Gene Veit. E ele começa a falar sobre isso pensando no tanto que o mundo tenta derrubar ou desconstruir fundamentos, sejam quaisquer que sejam cristãos ou não. E nós mencionamos um pouco na última semana. Falamos, deixa eu só pular aqui essa parte aqui. Falamos do quanto o mundo tenta destruir os padrões bíblicos, seja de família, seja de casamento, seja de criação de filhos, especificamente, ou tantas outras questões. Falamos também um pouco sobre a ideia do pós-modernismo, que rejeita qualquer tipo de padrão como fundamental, como único, como verdadeiro, mas tem o pluralismo como seu fundamento verdadeiro, o que seria uma contradição. Nós falamos sobre isso. Mencionamos a questão do fundamento exclusivista da igreja, mostrando que nós não temos somente um fundamento como o nosso fundamento, mas ele é exclusivo. Nós pensamos e pregamos um Cristo que é o único caminho. Nós pregamos a Bíblia como a palavra de Deus e nada além das Escrituras. E isso, em toda a história, é rejeitado. Alguém que prega algo exclusivo e somos tidos como intolerantes. Trouxemos algumas perguntas, falamos, olha, olhando para um mundo que rejeita fundamentos, que rejeita verdade absoluta, que rejeita qualquer tentativa de construção de algo sólido, como é que a gente lida na evangelização com pessoas que pensam assim? O que a gente precisa levar em conta? Como confrontar como confrontar padrões, mas é quase que o inverso disso. Como confrontar a falta de padrões que é ensinada? Como, então, proclamar o Evangelho? Falamos um pouco de como os fundamentos foram atacados na época da escravidão no Egito, na época dos cananeus, o povo adentrando na terra da promessa e tendo seus fundamentos confrontados e às vezes, sobrepostos quando eles se relacionavam com os povos pagãos daquela terra. Falamos sobre isso também no cativeiro babilônico e, por fim, na volta à terra prometida. Depois falamos um pouquinho também sobre como a mente contemporânea tem pensado e como ela nega a razão, ou, mesmo que não negue com as palavras, mas com as atitudes, ela despreza a razão como parâmetro para a tomada de decisões, por exemplo. E aí eu até
dei exemplo assim, você chega no aconselhamento e fala, meu filho, as Escrituras falam, você não pode contrair esse matrimônio, é alguém que é adorador de Deus estranho. As Escrituras deixam claro isso. Pastor, mas eu já senti no coração, eu já orei ao Senhor e senti paz. Despreza a razão, despreza o que está óbvio nas Escrituras. Não é nenhuma questão obscura ou que você só conseguiria enxergar essa verdade de modo deduzido. Não, é algo claro, escancarado, mas você resolve seguir o coração, por exemplo. Falei sobre a abstração, falei sobre o materialismo, mostrando que a mente do nosso tempo ela quer algo palpável, mais do que em outros períodos até. Falei sobre a luta contra algo sistemático e dei exemplo da liturgia, por exemplo, igrejas que têm abraçado tanto o pós-modernismo que não chegam a ser, algumas delas não chegam a ser heréticas e dizer assim, olha, não é uma igreja evangélica, você não chega a cravar isso, mas que tem essa área, como diz, acho que é a nossa confissão, né, que fala de igrejas menos puras, alguém... Isso. São igrejas menos puras porque já abraçaram esse pensamento pós-moderno, e aí o sistematismo, a liturgia, não, é quadradinho demais. Mencionei a questão da oração lida. Eu falei muito rápido semana passada, mas deixa eu só pincelar um pouquinho mais sobre isso. Eu até mencionei que oramos enquanto cantamos também. Enquanto nós cantamos um hino, um cântico, nós estamos orando, seja agradecendo ao Senhor por algo, seja suplicando ao Senhor também alguma coisa. Nós estamos orando, lendo. Aí, se alguém chega em casa, prepara a oração escrita, isso é incomum no Brasil, mas em outros países é mais comum. Em alguns países, o pastor avisa antes, olha, meu irmão presbítero, irmão fulano, amanhã o senhor vai orar na igreja, uma oração de adoração. E tem pastores que ainda você vai escrever sua oração e você vai me mandar a sua oração para eu analisar se não tem algum equívoco teológico, se não tem um erro, uma heresia que você vai pedir ao Senhor, no culto ao Senhor, o zelo mesmo, zelo. E aí devolve, olha, meu irmão, você vai conduzir a igreja nessa oração. E no outro dia ele vai lá e lê a oração dele, e a igreja fecha os seus olhos, se concentra e ora ao Senhor. E isso não é menos espiritual do que alguém espontâneo orando. Eu estou mostrando o seguinte, que o ser sistemático soa estranho para a gente, soa menos espiritual. Mas mesmo uma oração espontânea e uma escrita, as duas podem ser igualmente reprováveis diante do Senhor ou igualmente aceitáveis, porque não tem relação direta se você escreveu ou se é espontâneo, mas tem relação com o coração. Em relação ao sistematismo que eu estou mencionando, é que nós rejeitamos não por ser espiritual ou não, é por ser sistemático ou não. Muitas vezes isso reflete um pensamento assim. E esse é o pensamento natural. E falar do presbiterianismo é um tanto fácil, porque nós estamos acostumados com liturgias, com forma, com repetição de sacramentos. Mencionamos também argumentação desprezada. Sistematismo, argumentação, razão acabam tendo algum sinônimo nisso. Mas nós temos, no nosso tempo, essa recusa. Mas também há ligação ao grupo que não foi perdida. A mente contemporânea não perdeu o desejo natural de agrupamento. As pessoas continuam desejando serem aceitas em algum grupo, algum nicho. Mesmo que ele se saia de família, mesmo que ele se saia de igreja, ou que ele se saia de alguma sociedade específica, ele quer sempre ser aceito em um grupo. Por exemplo, aí vou falar do meio que
difícil falar se é meio evangélico ou não, você mencionar direto, mas os sem igreja fazem o quê? Se reúnem como os sem igreja. Há uma identificação natural com o grupo, um desejo, faz parte do nosso desejo de não estar só, né? E aí finalizamos, depois desse slide, no primeiro ponto que nós falamos, mas aqui já foi caminhando na última semana nesse slide, um mundo em confusão. Aí você vai ver a incoerência, esse é o pensamento. Crer na Bíblia e na reencarnação ao mesmo tempo. Como assim, meu irmão? Não entendi, você crê na reencarnação? Eu creio, pastor. Não se espante se você se deparar com um evangélico que tem dúvidas sobre reencarnação. Não se espante. Porque esse é o retrato do nosso tempo, mente em confusão. Aí eu mencionei, ateus crendo em duendes. Eu tenho viva na minha mente, assim, é um tanto hilário mesmo. Eu lembro da pessoa conversando com plantas e também, outra vez, procurando duendes, mas é ateia, não acredita em nada transcendente. Como assim? Mas, ao mesmo tempo, acredita. A incoerência. Mundo em confusão. Falsa tolerância. Nós toleramos tudo, menos o cristianismo. Se você observar, o grande problema não é nada de religião, não é o fato de pessoas cultuarem a Deus ou acreditarem em algo. É tudo que se chama Deus. Eu estou pegando uma citação das Escrituras sobre o anticristo. Se levanta contra tudo que se chama Deus. E, olhando para o contexto ali, está falando da pessoa de Cristo mesmo. Se você fizer qualquer coisa de boa ação, de boas obras, mas, normalmente, se você colocar as Escrituras de algum modo ali, a pessoa de Cristo ali, isso vai ser rejeitado. Vai ser objeto de pedras, porque o mundo tolera tudo, menos a verdadeira religião na pessoa de Cristo. E aí eu trouxe essa citação, eu vou ler mais uma vez, porque essa questão que eu mencionei aqui, a falsa tolerância, ela se assemelha ao período romano, e aí nós colocamos aqui. Segundo o historiador, uma citação do Eugene Veit, segundo o historiador Stephen Benko, em seu estudo da propaganda anticristã na Roma Imperial, uma das principais razões que levaram os cristãos primitivos a serem tão cruelmente perseguidos é que eles declaravam possuir a única verdade, a verdade exclusiva. O que enervava os antigos romanos e os excitava a uma raiva assassina, como mostra Benko, era que esses escravos presunçosos de classe baixa reivindicavam possuir a única verdade. Que audácia desses escravos. E aí nós passamos agora, e passamos na última semana, a responder aquela primeira questão. Como, então, as primeiras questões, né? Como, então, pregar o Evangelho para um mundo em tanta confusão? O que levar em conta? Que ferramentas a gente tem e que a gente precisa usar? Ou é lícito mudar as ferramentas? Não, porque existe uma máxima assim, eu mudo a embalagem, o conteúdo eu não mudo. Ok, é possível você fazer isso. Mas existem aspectos, já adiantando, do Evangelho que a embalagem faz parte. Está tão atrelada ao conteúdo que você não pode mudar. Eu não tenho autorização para... Olha, eu vou pegar aqui agora, sabe, essa questão do corpo e o sangue de Cristo é muito forte, não é? A ceia, falar de sacrifício, é uma coisa muito dura. Vamos mudar a ceia, tentar fazer alguma coisa mais light. Não riam, viu? Wafer com espanta-uva. Existe gente fazendo isso. Então, você vai ter de tudo aí.
Como? E isso na ceia, para substituir os elementos, porque os elementos são muito atrasados, são muito assim chocantes, e aí você faz algo mais light. Esse é o pensamento pós-moderno que vai adentrando. Eu estou pegando um exemplo extremo, mas nós temos alguns aspectos. E aí, sim, senhor Ivo. Aí, uma inclusão, o presbítero aí falando que em uma dessas igrejas ditas evangélicas foi incluído doce de leite na ceia. Não tirou o pão nem o vinho, mas são essas incoerências do nosso pensamento e que vão entrando algumas sorrateiras, outras são assim chocantes e são mais fáceis de você lidar, mas mas é isso. Então, o primeiro ponto que nós colocamos em resposta foi: viva o Evangelho. O que ferramentas eu tenho? O que falar? Como lidar com o mundo em tanta confusão? Viva o Evangelho. O primeiro pressuposto para você pregar o Evangelho é você viver o Evangelho. Não tem outra forma de pregar o Evangelho. Quando Cristo promete o seu Santo Espírito, ele fala assim: recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Perceba que há um aspecto ali de poder ligado a testemunhar, a viver o Evangelho, a ponto de dar a vida por aquilo que você crê. Sereis minhas testemunhas. Viva o Evangelho. Esse primeiro aspecto que nós destacamos. Você não vai ter ouvidos de alguém que é próximo de você, se você é alguém que não vive o Evangelho. Você não vai ter os ouvidos dele. Como alguém vai receber um conselho sobre família, se você é um péssimo marido, se você é uma péssima esposa, você é um péssimo filho? E ele tem uma amizade com você e sabe como é que você trata seu pai e sua mãe. Viu, adolescente? Ele sabe como é que você trata seu pai e sua mãe. E aí ele vê você tratando, aí a pouco você fala de um evangelho que transforma a vida, que te dá santidade, que te desafia a viver a santidade de Cristo. E ele vai falar exatamente isso. Olha o santinho aí, ó, que se diz santinho. Você não vai ter os ouvidos dele para ouvir o evangelho. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro aspecto, bem direto: viva o evangelho. Pense o seguinte: como era viver o evangelho no tempo de Cristo, assim, pós-obra de Cristo? O que te custava se você abrisse os lábios para pregar a Cristo? É uma pergunta. A vida. Viver o evangelho ou proclamar o evangelho, as duas coisas, significava a vida. É por isso que é realmente um bocadinho fácil ser crente hoje. Porque você nem precisa dizer para ninguém. Você vive no seu trabalho, quietinho na sua. Não, é lá no ambiente de trabalho, você não permite conversa. Eu trabalhei em uma empresa há muitos anos. Estou falando aqui de 2008. Trabalhei em uma empresa em que a gente trabalhava em nichos, na área de TI. Eram uns 10 estagiários, né? E assim, eu estou aqui no nicho, outro colega aqui, outro colega aqui. Era proibido virar para o lado e conversar com ele. A gente conversava aí, não vou falar os mais velhos, não, os meiros aí vão se lembrar. Conversava via Skype. Mandava mensagem aqui via Skype para o rapaz do nicho aqui. Obviamente, tudo na faixa de 17, 18 anos, volta e meia, acabava conversando. Mas aí o patrão dava aquela... Ele ficava perto, dava aquela... Depois ele disse: pessoal, Skype.
Aí você fala assim, rapaz, que oportunidade eu tenho de falar do Evangelho para ele? No testemunho. Você vai ter a oportunidade de vivenciar algo que ele que choca a realidade dele, vivendo o Evangelho, mesmo que você não consiga falar. Segundo aspecto, conheça os padrões. Isso aqui, eu estou me recordando do texto de Pedro, que fala assim, antes santificai a Cristo como vosso Senhor, e você responde a todos a razão. Estou aqui tentando ver se alguém vai lembrar. Da esperança que há em vós. Isso é central, irmãos. Se eu não conheço a razão da esperança que há em mim, eu vou apanhar quando eu falar do Evangelho para alguém. Coisa simples. Por que você acha que o casamento é entre um homem e uma mulher? Qual o prejuízo dele estar vivendo a vida dele? Por que é que eu tenho? Aí talvez eu toque em não sei, sinceramente, eu toque em alguma mente que pense o contrário disso. Por que as Escrituras mandam usar uma varinha de correção? Eu não estou falando de espancamento, não. Estou falando da correção. Eu já mencionei isso. Às vezes, brincando com os nossos filhos, a gente faz mais força na brincadeira e ele ri e não chora do que em uma correção. Mas o fato dele saber que está sendo corrigido, ele sente. Às vezes não são poucas, muitas vezes nós brincamos com mais força na brincadeira, seja brincando com o filho de qualquer coisa, mas na correção nós fazemos muitas vezes mais leve e ele sente. Então, não estou falando de agressão, eu estou falando de as Escrituras ordenam que use um instrumento de correção. E aí você conversa com alguém que pensa o contrário, seja na igreja ou fora da igreja. Abrindo mais esse parêntese, eu já vi vídeos na internet de pessoas tentando fazer, eu vou usar o termo, malabarismo no texto hebraico para falar sobre isso, e até usam assim, deixa eu me recordar o texto, ele fala assim, que que a mesma vara que é usada para criança é usada em Provérbios também para o insensato. E para o insensato você não usa vara. Não usa? Usa. Você acha que um policial usa um cacetete para quê? Não é para enfeitar o cacetete. Ele recebe vara mesmo. Só que no adulto, obviamente, a força, a proporção da força, e eu estou falando de coisas legais aqui, não estou nem falando de nada ilegal. Ele usa o cacetete quando ele precisa imobilizar alguém louco. Muitas vezes, ele vai precisar usar da força. Então, fechados estes parênteses, se chegarem para você com perguntas sobre aspectos cruciais do Evangelho, você sabe desenvolver? Porque muitas vezes você vai ser confrontado, não é sobre a morte e ressurreição de Cristo. Às vezes ressuscitou, rapaz, ressuscitou mesmo. Ressurreição, você sabe argumentar sobre a ressurreição e mostrar, olha, o relato bíblico, ele é um relato verídico. Ele não tem característica de mentira. Por que não? Você sabe dizer? Então, perceba, se a gente não conhece a razão da esperança que há em nós, como é que... E aí eu chamei de padrões, do padrão de família. Por que é que nós nos reunimos todo domingo? Eu sei, porque é o dia da ressurreição. Seu filho sabe? Seu filho sabe por que é no domingo e não no sábado que a gente vem? Porque o adventista vai no sábado. E por que a gente vem no domingo? A gente é antibíblico? Meus irmãos, se a gente não conhece os nossos padrões das Escrituras,
Como é que eu vou me deparar na evangelização com um mundo em confusão que não sabe nem o porquê da sua própria confusão? Há uma frase que diz assim: um peixe não sabe o que é estar molhado. Por quê? Porque ele sempre viveu na água. Ele não sabe o que é ser molhado. Assim é um mundo em confusão, ele não sabe o que é viver em confusão. Ele não sabe o que é viver nos delitos e pecados. Ele nasceu naquilo, ele vive aquilo. O mundo é assim. Conheça os padrões. Vocês podem participar também, viu? Vocês estão aí olhando assim, todos atentos, todos ansiosos para falar. Olha, Paulo... Sim. Mais fácil de perceber. Só para os irmãos entenderem, ele está falando da desobediência civil, como ela é difícil. Encaixando aqui, nós temos os nossos padrões, conhecemos os padrões, mas nós estamos inseridos em um mundo de padrões totalmente distintos e que muitas vezes vão se chocar e nós precisamos decidir se vamos obedecer a Deus ou aos homens, e às vezes nem sabemos se estamos obedecendo a Deus ou aos homens, ou nessa linha que em alguns aspectos é difícil o corte. Aí vem o ponto. Às vezes vai chocar e você vai ser tratado como a palavra não é essa aqui, não. Eu ia falar antinomista, mas isso aí já ia puxar outra questão. Mas alguém que é contrário à lei, né? Mas você vai ver, por exemplo, em Esther, é um texto bem forte, em que chega o oficial do rei, né? Assuero chega lá: olha, rei, tem espalhado entre o teu povo um povo cujas leis são diferentes das leis do rei, e não convém ao rei tolerá-lo. Às vezes você vai mesmo vivenciar o evangelho e vai andar contra a lei, e você vai ser taxado por estar vivendo contra a lei. Então, o médico chega lá, o exemplo que você deu do aborto, o médico chega lá e fala assim: eu não vou fazer esse aborto. A pessoa vai lá processar o médico porque perdeu o prazo de aborto legal, porque aquele médico não quis, o médico plantonista não quis. Estava no fim do prazo. Estou dando um exemplo fictício, mas factível. Prazo legal, eu não lembro se era até 30 semanas, não sei como é que está hoje isso. E aí, na 30ª semana, chega lá: não pode. Não faço porque é minha questão de convicção. Você vai ser processado, vai ser: que absurdo, ele negou isso, e ele não olha para a vida da mulher. Não tem jeito. Às vezes nós vamos ser chacoteados pelos de fora por viver uma lei diferente das leis do rei. Porque nós obedecemos a Deus e não aos homens. Então, por exemplo, o serventuário que é cristão, o juiz, o escrivão,
Sim. Porque chega lá e eles têm que fazer, homologar o casamento, homologar a mudança de nome, e aí? Aí eu penso que nesse caso ele... ok, perdão. Você chega, por exemplo, as questões de mudança de nome ou de casamento homossexual, e essas questões chegam até um escrivão cristão, chegam até um juiz cristão, e aí aquele juiz vai fazer celebrar aquele casamento? Eu digo, olhando para as Escrituras, que ele não celebra. Ele vai dizer, olha, questão de consciência. E ainda vivemos em um país que existe esse amparo, viu? De que você pode, por questões de religião, você recusar fazer algo e você ser ainda respeitado. Mas vai haver outros locais em que você vai ser... no mínimo, você vai ser cancelado aí. No mínimo, em redes sociais, você vai ser cancelado. Mas há locais, certamente, em que isso dá perseguição mesmo. Perda do cargo e... na verdade, assim, é até além disso, porque ele botou, eu vou mencionar, o casamento, ele é além de uma instituição cristã, ele é uma instituição divina. Antes mesmo do cristianismo propriamente dito como religião que vem ali na vinda de Cristo, ele é antes do judaísmo. O judaísmo, o nome vem de Judá, né? E Judá nem havia nascido. Ele vem do Éden, ele é um princípio da parte de Deus, uma graça que Deus deu para a humanidade, para todos os homens. E o Deus que deu essa graça criou as regras. Eu estou falando sobre padrões aqui. E ele criou essas regras para que você desfrute do melhor relacionamento possível entre duas pessoas. Quando você quebra essas regras, a ofensa primária é ao Senhor que criou essas regras, mas quem sofre as consequências diretas são os mesmos que quebram as regras. Vou dar exemplo simples. Um lar disfuncional em que a mulher é o cabeça. Eles conseguem se casar e viver aí 50 anos de casado? Conseguem. Mas eles não vão desfrutar de aspectos de bênçãos que somente um casal em que o homem é o cabeça vai receber. Isso sendo crente ou não. Sendo crente ou não. Quando ele segue os padrões do Deus que criou os padrões, ele desfruta em alguma medida disso aí. Quando ele conhece o Evangelho, quando ele é transformado, aí ele vai, eu vou usar esse termo, viu? Ele vai mergulhar mais ainda nesses aspectos, porque ele tem a nova vida. Ele entende o que é dar vida por amor à igreja, à sua esposa. Não é só, vou na frente do bandido e morrerei pela minha namorada, pela minha esposa. Não é só isso. Então, você olha o entregar, o se doar de Cristo com um olhar que ninguém que não tem o Evangelho conseguiria enxergar. Então, conheça os padrões do Evangelho, das Escrituras. E isso precisa de quê, diretamente? O que é que eu preciso fazer para conhecer? Eu conheço pouco, realmente. Deixa eu dar só mais um exemplo. Se alguém chega para você assim, mas por que Jesus precisou vir? Precisava não. Mandava alguém lá como exemplo. Moisés podia ter morrido pelo povo. Ele criava Moisés lá, perfeito, sem pecado, e Moisés morreria pelo povo. O que é que você responderia? Por que não poder? Por que Deus não criou um homem perfeito para morrer por outros? Não é para fazer a resposta aqui, é só para você perceber que muitas vezes nós
nem conhecemos profundamente os padrões do Evangelho. Não conhecemos. Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer? Fazer o justo. Fica nada. Destruindo os fundamentos não fica nada. E se você não conhece os fundamentos, graças a Deus que a salvação não é por conhecimento dos fundamentos. Porque se fosse, a salvação é pela graça. A salvação tem o fundamento da fé, arrependimento. Isso tem fundamento. Não fica nada, Terceiro aspecto, agora bem mais direto. Invista nos relacionamentos. Irmãos, nós temos vivido um tempo de afastamento. E não precisa falar muito sobre isso para você se lembrar que você chega em uma reunião de família, aí vocês se cumprimentam, sentam na mesa, comem, e depois o que é que o pessoal faz? Cada um pega o seu celular e vai viver o seu mundo, o seu metaverso. Só que Deus não criou o homem para viver só. E esse relacionamento, quanto mais proximidade você tem, eu vou usar alguns termos, mais autoridade você tem ou mais acessibilidade você tem para tocar em alguns assuntos. Às vezes você fala assim, eu nunca evangelizei meu sogro, eu gostaria muito de evangelizar meu sogro, mas eu não tenho oportunidade. Lógico, você vê seu sogro uma vez no mês. Eu queria evangelizar meu genro, mas é tão distante. Ok. Meu vizinho, você dá um bom dia a cada 6 meses no seu vizinho. Você não vai ter oportunidade jamais de falar do evangelho para ele. Ou no máximo... Deixa eu só ver se eu vou falar aqui na frente ou se eu vou puxar agora. Eu já vou puxar agora. Eu ia mencionar lá na frente, mas no máximo você vai conseguir entregar um folheto. E aí entra uma polêmica grande. Por quê? Porque o folheto, ele é bênção? Sim ou não? Tem alguém que tem dúvida que o folheto é bênção? O folheto é bênção. A palavra de Deus está escrita ali. Mas nós estamos, na minha visão, em um momento de transição de saída do papel. Você vai a uma sala de aula hoje, a maioria não usa caderno mais. O meio eletrônico está sendo... Quer ver outro exemplo que não tem nada a ver com evangelização? Cartão de visita. Está indo embora cartão de visita. Ainda existe ainda. Algumas pessoas ainda fazem, entrega aqui, olha, esse aqui é meu cartão de serviço, tal, você liga para mim, tem meu telefone aí. Está acabando isso. As pessoas estão dando menos valor a isso aqui. Eu estou aqui olhando para... Eu nem estou olhando para a geração minha, de 40 para cima. Eu estou olhando para a geração aí de 15 anos até 35, jovens. O que é que eles... Se você mandar para eles, você sabe que eles vão ler? Ou vão prestar atenção? Pode falar. Uma mídia, um WhatsApp, uma mídia. Se você entregar um folheto para um adolescente de 16, 17 anos na rua, qual é a probabilidade dele ler aquele folheto? Ou se você... Presta atenção, é possível que ele... Eu não estou mandando você deixar de entregar, não. Entregue. Nós estamos na transição. Vai chegar um momento em que eu acho que você nem vai ter... você vai atrás de uma gráfica, eu estou supondo, daqui a 10 anos, 15 anos, você chegar na gráfica, eu queria fazer folhetos. Não, nós não temos impressora que faz isso, não. A gente vai chegar em alguma coisa assim. Como? O jornal. O jornal foi para a pedra fundamental lá. Verdade. O presbítero está lembrando aqui que a gente, quando foi fazer o lançamento da pedra fundamental do Templo Novo,
fomos atrás, porque a nossa Constituição fala, né, de arranjar um jornal do dia da cidade. O presbítero Edson rodou a cidade atrás de um jornal impresso, nas bancas de revista, atrás de um jornal. E quase não acha um jornal. Então, nós estamos nessa transição. Mas se você tem um relacionamento com essa pessoa e você conversa do Evangelho, já passo para ir vir atrás, e conversa, fala do Evangelho para essa pessoa, e aí você chega, rapaz, ó, sobre o que eu estou te falando, lê esse papelzinho aqui. Faz diferença ou não faz? Faz diferença. Eu vi recentemente uma pessoa que mencionou assim que entregar folhetos não é evangelizar propriamente dito. Em partes, eu concordo. Sabe por quê? Se eu chegar aqui, passar aqui embaixo, aqui embaixo, aqui atrás, na Washington Soares, chegar no ponto de ônibus desse, encontrar uma pessoa assim, rapaz, eu te dou R$50, a pessoa é ateu, para tu entregar esses 1000 folhetos aqui. Ele vai estar evangelizando? E aí, por isso que eu digo assim, entregar propriamente dito, o ato de entregar, como? É panfletar, você está panfletando. Então, é por isso que é mais efetivo. Não é mais efetivo que Deus só vai falar o coração se for assim ou assim. Ah, não, porque é um folheto. Ali tem palavra de Deus. Deus pode falar o coração, mesmo se for entregue por um ateu, sendo pago para entregar. Pode, Deus pode falar. Mas o ponto é, a fé vem pelo ouvir. A probabilidade de alguém dar ouvidos àquele folheto, àquela palavra, se for alguém que tem um relacionamento, que conhece a sua vida do Evangelho, é diferente. Ela para te ouvir. Às vezes ela para te ouvir sem você nem pedir. Está lá no seu ambiente de trabalho, ela percebe que você é crente, que você é diferente. Às vezes ela até fala de você, ó, o crentão ali. Daqui a pouco ela passa por um aperto, por um perrengue. Você acha que ela vai procurar quem? Ela vai procurar o crentão. Ela vai lá atrás de você. Rapaz, eu vi você naquele dia falando, até com um folheto na mão, me dá um folheto desse. Então, invista nos relacionamentos. Crianças, olha que interessante. Você já parou para pensar que os nossos filhos, muitas vezes, dão ouvidos mais ao coleguinha do que a você? Você que é pai, se você nunca notou isso, precisa notar. Às vezes ele... Não, mas meu colega disse isso. Meu filho, seu colega é uma criança, meu filho, ele não entende direito. Não, mas ele disse, ele prometeu. Aí vem a importância de que os seus filhos deem ouvido, que seus filhos tenham relacionamentos com outras meninos ou meninas crentes. Não é que você... não peço que os tires do mundo, né, mas que os livres do mal. Mas a importância de você ser proposital nas amizades dos seus filhos. Porque relacionamentos influenciam. Para o bem ou para o mal. É Ive lá no fundo primeiro, depois o Zé aqui. Aham. Igrejas funcionando com metaverso, né, com bonequinhos online. Exatamente. É essa tendência de distanciamento. E ela tem uma roupagem a essa igreja de metaverso, e você vai online. Eu posso pegar o exemplo também de ficar em casa e assistir a transmissão.
Ah, não, mas eu consegui assistir, eu até me arrumei, sentei lá no sofá, reverente, não saí a transmissão inteira. Mas igreja naturalmente fala de relacionamento. Não tem como eu levar o braço para a consulta médica e eu ficar em casa. Leve ali meu braço que eu estou com uma dor no braço. Não tem como. Igreja vive junto. As figuras usadas nas Escrituras são figuras de pessoas que se reúnem, estão juntas. Corpo de Cristo, igreja, construção. Quando fala tabernáculo ou templo do Espírito Santo. Então, é totalmente incoerente com o que as Escrituras falam. Zé. Só relembrando o casal de missionários que estiveram aqui recentemente, né? A forma com que eles faziam a abordagem, Isso. do local que eles estavam. Isso. A forma com que eles usavam o relacionamento para então criar a necessidade e aí entregar o evangelho. Isso. O Zé está lembrando aqui que depois o presbítero Cássio fala. Que teve um casal de missionários este ano aqui na igreja, não foi transmitido, porque eles estão na janela 10/40, né? Países em que o evangelho é bastante perseguido. E eles falaram sobre como eles evangelizavam via relacionamentos. E com os estudantes lá, oferecendo uma refeição em casa, e eles comendo e tudo, e desenvolvendo relacionamentos, e instigando eles a fazerem perguntas. É interessante isso, eu vou mencionar. Eles falaram, olha, nesse país é proibida a evangelização direta. Você chegar e falar assim, vou falar de Cristo para você, você precisa de Cristo, você diretamente assim. Mas eu posso responder. Então, o que é que eles fazem? Eles criam relacionamentos e instigam que sejam perguntados. E aí, vem as perguntas. Rapaz, como é essa questão aí da sua religião? Ele me perguntou, agora receba a resposta. O evangelho é pregado ali. E Deus tem transformado vidas assim. Então, relacionamentos são... Vou lembrar, tem a Operação André, lembrando aqui do reverendo Cícero aqui. André acha seu irmão, Felipe acha o seu irmão. Relacionamentos. E o caso de Natanael é engraçado, que ele fala assim, pode sair alguma coisa boa. Ele não dá crédito, mesmo sendo irmão, mas venha e veja. Se é um desconhecido, eu vou lá atrás dessa... Eu sei que lá não sai nada de bom, mas era o irmão falando. Venha ver. Presbítero Cássio. Sim, sim. Agora veja, é possível que você só tenha a oportunidade de entregar um folheto para essa pessoa. Você vai fazer o quê? Entregar o folheto. E orar ao Senhor, porque a palavra... Aqui na igreja nós temos exemplo de crente que se converteu lendo a Bíblia sozinho. Sozinho, pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia e, lendo a Bíblia, disse assim, rapaz, eu até, essa semana, eu vi falar disso e eu botei, eu botei na internet, pesquisando isso, falei assim, rapaz, é sério isso? Alguém disse que o ChatGPT disse que a teologia reformada é a religião mais coerente. Aí eu peguei, fui no ChatGPT, botei assim, fiz a pergunta, aí ele listou as religiões e botou assim, os cristãos reformados parecem ter o sistema mais coerente e coeso em relação a... Aí, rapaz, até o ChatGPT sabe. Mas o evangelho
por vezes, você vai só entregar um folheto. A palavra vai lá fazer o serviço sozinha. A palavra... Aliás, tem mais um exemplo. Eu lembrei que agora, acho que o pessoal lá do Ebenezer, não foi, senhor? E também, lá nas origens, foi alguém lendo as Escrituras, lendo as Escrituras por si só, lendo as Escrituras e reunindo o povo para ler as Escrituras, e todo mundo crente ali, só com as Escrituras. Então, vai ter momentos em que você vai fazer somente isso. Mas não perca de vista. Invista nos relacionamentos. Não, eu não ia chegar lá não, viu? Sim. Não, a ação social anda junta, não tem como você dizer que não anda, porque anda. Ela anda junta. Se você olhar, você vai para o Antigo Testamento, para a lei de Moisés, fala para tratar bem o estrangeiro, o órfão, a viúva. Veja, não era só os crentes que era para você tratar bem. O estrangeiro das suas portas para dentro, você também tinha que tratar bem. Não oprimirás o estrangeiro, e etc. Mas o cuidado é não pensar que é isso que redime. Eu acho que a confusão da missão integral era a mistura em relação a isso aí. Eu vou falar só mais esse ponto, e aí a gente encerra, já são 11h40. O padrão dos 10 minutos chegando, né? Aplique o Evangelho. A mente pós-moderna, apesar dela ser bagunçada, lá no fundo já recebi já o tempo, né? Apesar dela ser bagunçada, você consegue atingi-la. Nós somos um tempo que ama histórias. Você quer ver? Ama e gosta de gastar tempo em histórias. O que é que mais se populariza hoje em nosso tempo para os jovens em relação a mídias? Não é filmes, séries. Eles pegaram uma história que se contava em 1h30, 2 horas, 90 minutos a 120, e ele pega aquilo e quebra em temporadas. São horas e mais horas. E aí o pessoal ama maratonar histórias. Então, isso mostra que, apesar da mente não gostar ou tentar rejeitar padrões, ela está aberta à história propriamente dita. E você pode mostrar o quanto o Evangelho é aplicável. Há um pensamento de que ser crente é algo subjetivo. Tanto é assim que, quando você fala do Evangelho, algumas pessoas falam assim: não, é muito legal essa sua visão, interessante. E tenta desassociar aquilo que você crê daquilo que você vive. E tem muito crente que vive assim também, que tenta dissociar. Não, isso aí tem relação com a minha fé. Aqui é relação com o meu trabalho, é diferente. Fé é uma coisa, trabalho é outra. Eu falei, irmão da faculdade que eu falava assim, tinha uns 20 anos, ele falou, vou deixar pra ser crente com uns 50. Vou deixar para ser crente com os 45, 5. Mas perceba assim, é a tentativa de tentar compartimentar a fé, como se a fé não descesse para a vida cotidiana, não descesse para a aplicabilidade. E aí, uma das formas que você pode mostrar essa aplicabilidade, talvez por meio de histórias. Que histórias? Histórias do Evangelho. Seja
Quantas vezes você tem a oportunidade, por exemplo, eu gosto de lembrar, vou pegar o exemplo aqui que Almir menciona de José. Na área da administração, você pega ali, rapaz, eu conheço, na Bíblia tem uma história de um cidadão que fez isso aqui. A forma dele de administrar e de tudo, de fazer poupança, pensando na escassez, provisão, comprar terrenos e tudo. As pessoas dão ouvidos à história. A mente confusa do nosso tempo ainda tem, ela abre o ouvido para histórias. E nós podemos mostrar, por meio de histórias, isso não é uma coisa nova. Jesus contava o quê? Parábolas. Contava histórias. A mente humana ama narrativas. A mente pós-moderna não perdeu isso. Então, você pode mostrar a aplicabilidade do Evangelho. Você pode mostrar como a criação de filhos, segundo as Escrituras, é diferente, também por meio de histórias. Mostrar que há diferença entre honrar o Senhor, entre se dedicar à obra do Senhor, na mente de quem conhece o Evangelho e na mente de quem não conhece. Veja, por exemplo, como reage alguém que não conhece o Evangelho diante de grandes tragédias e alguém que conhece o Evangelho diante de situações similares. Normalmente, alguém que conhece o Evangelho reage diferente. Você pode mostrar isso. Eu vou passar mais um ponto aqui. Eu falei que é o último. Aproveite o interesse pelo passado. Você tinha no modernismo o desprezo pelo que era tradicional, por ser tradicional, nós mencionamos isso. O pós-modernismo, ele quer essa mistura de tudo. Mas há esse interesse. Eu mencionei na última semana o quanto você consegue perceber de antiguidade nas construções pós-modernas. E aí os irmãos devem se lembrar, por exemplo, que eu mencionei que você já está vendo novamente telhados tradicionais nas casas novas hoje. Até mencionei, não é problema você ter telhado tradicional nas casas hoje, mas para mostrar o seguinte, em alguns casos, a construção é toda estranha, diferente, mas com telhado tradicional. É só um exemplo. Ou então, eu dei o exemplo do rádiozinho, eu fui na construção da igreja, estava lá o rádiozinho tocando, USB espetado, só que o rádio era um rádio retrô, todo antigozinho. Se você mostrasse a um idoso de longe e falasse assim, olha, isso aqui é um rádio que foi reformado, ele iria acreditar tranquilamente. Aí eu lembro desse rádio, porque até o modelo, até a marca lá, acho que era Sônia, a marca, né? Tinha uma marca de rádio antiga que eu... não, era assim, Sônia. Tinha uma marca assim, de rádio antiga, com essa marca, Sônia mesmo. Aí eu... mais antiga. O presbítero é jovem ainda. Não é do seu tempo, né, presbítero? Ele é do Philco, Sony, isso. Mas perceba que há um gosto pelo retrô. Apresente uma verdade antiga para ele. Apresente o Evangelho. Não pense que ele vai recusar por ser uma novidade. O Evangelho fala de novidade de vida, mas fala de algo antigo. Você tem esta abertura para falar sobre a história da redenção. A mente é bagunçada, mas você ainda tem esses pontos de contato, essas entradas que você pode usar. É verdade, o mundo muda, mas Cristo, não falando de juventude, né? O mundo muda, mas Cristo não muda. Nós vamos encerrar aqui, para os irmãos, eu vou só fazer uma passagem aqui para os irmãos verem. Eu vou falar, faça a mudança, aquela questão, mudo ou não mudo, o que é que
posso mudar. Creia no poder do Espírito ao evangelizar. E aí eu vou falar: marido descrente, filhos desviados, filhos pequenos, ambiente de trabalho, colegas de faculdade. Aquela menção que eu falei que faria hoje, vou guardar para que, às vezes, você também se cala. Você não fala do Evangelho em alguns casos. Em alguns casos, a Bíblia manda você não falar. Não fale do Evangelho. E aí eu vou até colocar como mais um ponto aqui. Não fale do Evangelho em alguns casos. E aí a gente, na próxima semana, se Deus quiser, encerra esse estudo, tá bom? Vamos orar para encerrar? Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor nos abriu os olhos, o Senhor mudou o nosso coração, a nossa vida. Sabemos que nós não merecemos nada e sabemos que o Teu Evangelho transforma, o Teu Evangelho muda a visão, traz plena alegria. Ó Deus, para esses grupos que mencionamos aqui, criados à Tua imagem, que vivem longe do Teu amor, longe da Tua boa mão, mas que o Senhor nos deu a tarefa de evangelizar, de pregar, de mostrar a Tua palavra, a Tua verdade, o quanto o Senhor transforma corações, o quanto o Senhor dá plena alegria, que eles têm buscado nas quebras dos padrões, na vida desenfreada do pecado. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para anunciar a Tua palavra para eles, para que os Teus eleitos ouçam a voz do Evangelho e que sejam transformados pelo Senhor e desfrutem da plena alegria que há na Tua presença. Ó Deus, nós queremos isto, Pai, para os nossos filhos, queremos isto, ó Pai, para os cônjuges descrentes, para aqueles que nos cercam nos ambientes de trabalho, de estudo, vizinhos, parentes, e precisamos da Tua sabedoria e da Tua boa mão. Ajuda-nos, Pai, por misericórdia. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.